E a gente fala agora sobre a questão da demissão da Anísia Trindade do Ministério da Saúde, que era um ministério muito, que é, né, na verdade, um ministério muito caro ao governo e a todos os governos, é um ministério muito grande, é um ministério com a maior verba, né, de todos, e que tinha essa expectativa, carregava essa expectativa do governo de criar uma marca, né, Fran, de criar um programa que fosse usado ali também para descrever, enfim, para angariar votos, enfim, para 2026. Pois é, Dani, a pasta da saúde, ela é talvez a mais importante do ponto de vista não só de orçamento, que é o terceiro maior orçamento da Esplanada. Só nesse ano a gente está falando aqui de quase nesse ano não, em 2024, de 240 bilhões de reais. Então é uma pasta que, questão de orçamento, ela é muito importante, mas ela é muito importante também quando se fala em conversar com as pessoas e chegar ali na ponta. Então o que se faz na saúde, o que se faz na educação, por exemplo, o que se faz no desenvolvimento social é muito importante para qualquer governo, porque é o que impacta no nosso dia a dia, né? O que a gente vê de forma muito clara. Então, a Anísia, desde o início, acho que junto com a Marina ali, ela talvez tenha sido uma das ministras que está enfrentando essa fritação desde janeiro de 2023, porque no Congresso tinha uma antipatia enorme a ela, dentro do próprio governo também, tinha muito aquele chamado fogo amigo, né? E o próprio presidente Lula, que várias vezes colocava ela em situações desconfortáveis, até mesmo públicas, pedindo justamente o quê? Mais vigor, mais força ao falar, ao enfrentar críticas, principalmente porque a pasta enfrentou muitas fake news, só que ao mesmo tempo não soube se posicionar, não soube mostrar que na verdade o governo fez isso ou acolá para resolver uma questão X, não soube dividir responsabilidades, demorou muito na liberação de emendas para o Congresso Nacional, o que irritou, então isso também ali... né, isso pesa, mas o mais importante foi isso que você citou, que é a questão da falta de uma marca, né? Porque se a gente pensa nos outros governos, a gente pode falar dos mais médicos, a gente pode falar do farmácia popular, mas e nesse, né? O governo tentou emplacar o mais especialistas para tentar reduzir a fila de atendimento, né, especialidades aí no SUS, mas simplesmente não vingou. Foi uma das avaliações de que ela não mandou com esse projeto para frente, e não só o Lula, mas também o próprio PT esperava-se mais da ministra, né? Então, aí agora entra justamente Alexandre Padilha, que foi ministro lá na época do governo Dilma Rousseff, só saiu para concorrer às eleições ao governo de São Paulo, mas não conseguiu, ficou em terceiro lugar, inclusive na época ele perdeu para o Geraldo Alckmin, né? E agora chega porque há um entendimento de que talvez ele tenha essa cara mais de quem vai falar mais, de quem vai conseguir dar uma cara, né? Então, assim, faltou marca, faltou diálogo com o Congresso e também faltou o principal, um dos principais, que não se posicionou, né, Dani? Sim. Não tem como um ministério como esse não ter um posicionamento firme, não Exato. Sabe conversar com a população. Não aparecer, né, Fran? Assim, acho que o Ministério da Saúde, ministérios grandes, saúde, educação, Fazenda, são ministérios em que o ministro fica muito em evidência, que ele precisa ficar em evidência para mostrar o que tem sido feito, e não foi, infelizmente, o caso da Anísia, porque, né, aquela coisa de, como você disse, é um gerenciamento de crise que não aparece, que não fala, que não conta o que acontece e não cria programa. A gente lembra um pouco sobre a questão da Anísia, foi a primeira ministra mulher, né, do Ministério da Saúde, e ela foi colocada ali em 2023 como numa posição de fazer um contraponto à grande confusão que foi o Ministério da Saúde na época do governo Jair Bolsonaro, né, que foi trocado várias vezes, principalmente durante a pandemia. A gente lembra, claro, que teve uma questão de pandemia entre 19 e 22, né, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava no Planalto, e aí um nome técnico que fez muito nome realmente durante a pandemia à frente da Fiocruz, que foi colocado nesse ponto ali, né? Não era um nome político, era um nome que ia fazer frente às demandas técnicas do Ministério, mas acaba que tem que ser um equilíbrio, né, Fran? A questão, as demandas de gerenciamento de crise precisam andar juntas com as demandas de criação de programa, com as criações de políticas públicas na saúde, e não foi o que aconteceu. Vamos ver agora se o Padilha vai cumprir esse papel, né, tão esperado pelo governo.
Dani, muito bem colocado e lembrado, porque era essa avaliação. Quando o governo Lula chegou, a ideia era realmente, vamos mostrar o que o governo Bolsonaro não fez, o desmonte que foi na saúde, não sei o quê, e mostrar o que se pode fazer. A avaliação é que nesses 2 primeiros anos não se conseguiu fazer nada, não conseguiu se aproveitar para fazer um contraponto, não conseguiu aproveitar para mostrar o que era antes e o que podia ser agora. E é justamente isso que você falou. Então era um quadro técnico, ele é da Fiocruz, né, num momento muito delicado, e só que ela tinha boas relações ali com o núcleo duro do Palácio Planalto, até com a primeira-dama também, Janja da Silva, que tem, querendo ou não, uma interferência política ali, mas realmente não conseguiu deslanchar. Mas esse é um ponto importante que você lembrou, porque foi como colocado, que perdeu a oportunidade, sabe? Perdeu o time, porque agora também não adianta falar o que não foi feito na gestão anterior, né? Agora tem que falar o que está sendo feito agora. Exatamente. Eu acho que isso é muito a questão dessa falta dessa marca do governo, é também a plataforma com a qual ele foi eleito, né? A eleição de Lula se deu numa questão de coalizão de oposição ao Bolsonaro, de coalizão de um esforço pela democracia, que foi um mote da campanha, mas a questão das propostas acabaram ficando ali. Beleza, no primeiro ano você pode continuar falando isso, estou arrumando a casa, aqui estava uma bagunça, estou consertando, né, estou consertando. Mas depois que se passa 2 anos, não cabe mais, é hora de ir para frente, não de falar muito sobre a questão do governo anterior, porque já é hora de trazer, enfim, o próprio Bolsonaro fez isso, né, na época da gestão dele, de culpar governos anteriores, enfim, mas acho que é uma marca da política no geral, né, Fran? Exato. E agora, inclusive, o que o Sidônio está tentando fazer, até com que o presidente critique mais, lembre da questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente também, que agora tem outros elementos, né? Mas, digamos que o time tá meio perdido, mas também o jeito do PT sempre foi esse também, do nós contra eles, né? Então sempre precisa, e da política em geral, né? Esse contraponto, a quem vamos culpar, a quem vamos mostrar que estamos fazendo, né, diferente, só que realmente perdeu esse time, mas o Sidônio tá tentando recuperar ali, mas e isso talvez, né, Dani, o que mostra também nas pesquisas, as pessoas não estão muito preocupadas de saber quem era o culpado ou quem deixou de ser culpado, tá querendo saber de solução, tá querendo saber do dinheiro rendendo, né?